vou começar pela frase anterior, tá? Eu até anotei aqui, eu tinha anotado a frase que nós vamos começar e anotei em vermelho a frase anterior, que eu falei, não, tem que falar mais um pouquinho dessa. Então eu vou subir um parágrafo, ó. A gente não sabe como é que vai ser isso depois, quem vai acompanhar o PDF nessas aulas no canal privado. Página 23 do PDF. Esta presença interior da qual tomamos consciência é a verdade em si mesma, que se nos revela como presença, poder, companhia, luz, paz e poder curador. Como o Cristo, a consciência deste ser interior é o resultado de nossa maior iluminação espiritual, de nossa consciência espiritual cultivada. Esta verdade é o Deus que cura nossos males e que caminha à nossa frente, tornando suaves nossos caminhos. Esta verdade é a riqueza que se mostra sob a forma de suprimento farto. Nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir nossa riqueza, enquanto habitarmos nesta consciência da presença do amor. Agora eu vou explicar por que eu vou ler isso aqui de novo. Vamos lá. Esta presença interior da qual tomamos consciência é a verdade em si mesma. Essa presença interior da qual a gente toma consciência, gente, mesmo no 0,001 da prática, começou a estudar, começou a tentar a meditação contemplativa, eu sento ali no escuro, eu reconheço eu e o Pai somos um, né? Deus está mais perto que o ar que eu respiro, o reino está dentro de mim. E descansar nessa verdade, descansar, não precisa ficar repetindo muito. Se quiser repetir mais uma vez, descansar uns minutinhos, repetir mais uma, descansar. Isso é meditação contemplativa. Não existe um engessamento. Pode meditar dentro da palavra da verdade como quiser. Pode elaborar ela de outra forma, tendo um entendimento de cada palavra, de que está sendo dito. A pessoa vai se adaptando a isso. No começo ela pode achar que é muito mental, mas depois ela vai perceber que ela está aprimorando, que ela está elaborando o raciocínio e, portanto, descansando. Ela sai de qualquer preocupação da vida humana, naquele momento da contemplação. Esta presença interior da qual tomamos consciência é a verdade em si mesma. Então, tomar consciência desta presença interior é simplesmente ir assumindo. Isso aqui é a verdade, nela eu posso descansar. Se é e está ali, mais perto que o ar que eu respiro, e ela é amor incondicional, eu descansando nela, estou descansando no próprio Deus em minha consciência, pois é ali que ele está, e não fora, embora ele seja onipresente. Então, quanto que a gente se projetou para fora a vida toda, para essa prática, uma hora, começar a dar frutos como percepções dentro da meditação? Não importa, porque a gente está tomando consciência. Essa presença interior da qual tomamos consciência, eu comecei a tomar consciência desta presença interior, mesmo que eu não a sinta, não importa. E eu não estou inventando aqui o mesmo que eu não a sinta, ela não importa, está nas obras do Joel. Ó, que é uma presença, né, que só nos revela como presença, poder, companhia, luz, paz e poder curador. Com o avanço da prática, mais na frente, em algum momento, a pessoa vai começar a descansar melhor dentro dessa prática. E como a presença é e está ali, ela simplesmente está descansando mais dentro dela. A gente não pode sofrer ansiosamente por alcançar isso que eu vou falar agora. Mas a meditação dedicada vai levar em algum momento ao encontro com uma presença interior silenciosa. É assim, ela vai se adaptar a fazer a meditação contemplativa, a descansar na palavra, a encontrar momentos de silêncio depois de um certo tempo de prática, entre uma palavra e outra dentro da meditação. Até que um dia ela sente que ela está contemplando, a contemplação some, ela sente que algo, ela percebe, mas não percebe. É como se quase ela não estivesse percebendo, mas ela sente que há uma calma. Aí ela nota que algo está acontecendo. Quem comentou comigo ontem?
Quem que foi? Acho que foi uma paciente. Ela falou assim, né? Eu tô meditando já há algum tempo, aí a hora que eu percebo que eu entrei mesmo no estado meditativo, eu tô meditando. Aí ela fala, puxa, perdi a experiência. Mas é assim mesmo, né? Aquela ela perdeu a experiência mas é lógico, isso é ótimo, porque ela reconheceu que estava entrando num estado mais profundo de consciência, certo? Então eu estou falando, ela está longe disso ainda, mas é quase isso. Então, quando reconhecer uma presença, porque vai sentir uma presença interior, algo que parece alguém ali, vivo, terno, amoroso, ela começa a perceber um silêncio, aquilo fica um pouco esquisito, não tem por que causar medo, porque o negócio é amor. Aí ela está ali e ela sente, pode durar 1 segundo, 2, ela sente que tem algo ali dentro dela, e ela sente, por mais fugaz, sutil que tenha sido, que aquilo é Deus. E o segundo sentimento que ela tem é que aquilo é ela mesma. E o terceiro raciocínio que ela é levada é o seguinte: mas isso aqui sempre esteve aqui. Entendeu? Então encontra o centro do seu ser, o tal do self, a centelha, ou a presença nela. É como se ela tivesse feito frequência com o vácuo quântico. Esse termo não é muito adequado, porque a mecânica quântica é o fundamento esquelético da verdade, mas a gente não deve racionalizar, certo? Então, a partir dali, mesmo que demore meses para ela ter aquela experiência de novo, ela já viu que é verdade. Então, por isso que mesmo antes de sentir isso, quando nós estamos tomando consciência da verdade em si mesmo, no recolhimento do silêncio, é contato com presença. Então, embora a gente não é poder da mente, a gente já está sabendo disso, mas a mente é preenchida com a verdade para que a gente aprenda a viver nessa verdade. Então, no desenvolvimento desse processo, nós preenchemos a mente com a verdade para viver nessa verdade. Mas não é um processo mental, é um processo de consciência da verdade e da vivência nessa verdade. Então, a palavra consciência é uma palavra-chave. Do que eu estou consciente? É um exemplo meio bruto, meio grotesco, mas é bem isso aí mesmo, rasgar o verbo. Eu estou consciente dos meus problemas, das minhas preocupações, dos meus ansiedades, dos meus links de feridas do ego, ou eu estou consciente de uma paz e uma certa tranquilidade no agora, porque eu estou conhecendo o assunto, e não uma paz, uma tranquilidade que é uma máscara, certo? Ah não, agora eu posso descansar na verdade, porque... Não, ali a pessoa está se enganando mesmo. Então aqui, ó. Esta presença interior da qual tomamos consciência é a verdade em si mesma, que se nos revela como presença, poder, companhia, luz, paz e poder curador. Então ela vagarosamente vai se revelando como presença, poder, companhia, luz, paz e poder curador. Por quê? Por causa de resistências do ego. Nós estamos aprofundando a consciência. Como Cristo, a consciência deste ser interior é o resultado de nossa maior iluminação espiritual, de nossa consciência espiritual cultivada. Então, quando o indivíduo passar a ter experiências mais frequentes com isso, ele chegou. A consciência desse ser interior é o resultado de nossa maior iluminação espiritual, porque dali para frente ainda continua subindo, mas dali para frente já é outra história, né? É o resultado de nossa consciência espiritual cultivada, é um cultivo. Então, enquanto eu não saio eu não fico atento para sair do modo automático, não tem cultivo nenhum, né? Tá com a semente, sabe aquela sementinha que a gente compra de pacotinho? É engraçado como surgem essas imagens na mente para vir como exemplo, né? Que é mental, vamos dizer que é sarcasmo, né? Comprou o pacotinho da semente na agropecuária lá, ou então você vai até no pet shop, às vezes tem isso. Aí jogou na gaveta lá. Qualquer hora eu jogo no vasinho. Não está cultivando, certo? Aqui. Esta verdade é o Deus que cura nossos males e que caminha à nossa frente,
tornando suaves os nossos caminhos. Ou seja, esta verdade cultivada é o Deus que cura nossos males e que caminha à nossa frente, tornando suaves nossos caminhos. Porque nós estamos aprendendo a viver e permanecer na palavra. Isso tem que ser verdade, gente. Porque se isso não for verdade, é mentira. Porque não é iluminar de uma vez, é aprender a viver e permanecer na verdade, saindo da dualidade, entrando para a vida mística, o caminho do meio, prática da presença. E a pedra de amolar disso é a rotina. Por isso que o neguinho vira do avesso, se ele estiver entendendo o assunto, em 6 meses. Ele pode continuar dando uma projetada, dando uma sapecada de vez em quando, até o Joel de vez em quando ficava bravo, mas aquilo ali tem que muda a postura dele diante da vida. E não é ilusão mental, é cura espiritual, porque é a graça é e permeia. Então não é poder da mente, mas é a mente preenchida pela verdade, que começa a ser agraciada com a verdade que já a permeia. Esta verdade é a riqueza que se mostra sobre a forma de suprimento farto. É lógico que os desavisados batem o zóio aqui. Eu não ligo de falar zóio, de falar umas palavras assim, que eu prefiro me expressar de uma forma mais natural, sabe? Lá de Minas, né? Essa verdade é a riqueza que se mostra sobre a forma de suprimento farto. Esse suprimento é um suprimento de consciência. Porque o Joel fala que suprimento é consciência e não coisas. Se eu tenho consciência, eu vou ter alguma coisa. Consciência da verdade é suprimento invisível. Né? Nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir nossa riqueza, enquanto habitarmos nesta consciência da presença do amor. Isso aqui é o que? Sombra trabalhada. Nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir nossa riqueza. Que riqueza? Riqueza de consciência da presença que está sendo cultivada e aprimorada. Então, no começo, se eu ainda estiver meio fritando, eu estou cultivando essa consciência. Daqui a pouco não vai estar fritando mais. Vai estar mais suave. Pode parecer bobagem. Para mim isso foi uma estupidez. Gente, eu comia que nem um cavalo. Né? Eu com pressa, engolia. Eu tinha uma pressa assim, patológica. Sabe, eu não parava quieto em lugar nenhum. Eu conheci algumas pessoas do caminho esotérico. Hoje elas acham que eu estou maluco. Mas antes que eu estava completamente doido. Ela falou, mas você não para quieto em lugar... Era uma pressa que parecia que eu tinha alguma coisa para fazer e algum lugar para chegar. Mas como eu não sabia o que era e nem como chegar, nem para onde ir, então aquela pressa me empurrava. É o que é libido. Né? É uma certa percepção de que tinha algo errado. Então, mas você não para quieto em lugar nenhum e tal e tudo. Então, aqui, ó, nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir nossa riqueza enquanto habitarmos nessa consciência da presença do amor. Eu falei desse negócio da pressa, de comer como um cavalo. Eu comer com pressa, para a boca e para o nariz, como diz a minha mãe. Né? Você vai ter uma gastrite, você não sabe comer, por que você não perde, né, tal. Né? Aí é isso que eu ia falar, que parece uma coisa boba, mas você vai comer, você fecha o olho por 1, 2 segundos, fala, Pai, agradeço por esse alimento, por esse suprimento invisível, esse suprimento que provém do infinito invisível. Você está aprendendo a reconhecer um poder ali, que aquilo vem da presença do invisível. E se aquilo veio com dinheiro que você comprou no mercado ou está pagando no restaurante, o próprio dinheiro veio da tua consciência, que está consciente de um suprimento invisível. E se ainda não tiver na condição eu tive muitos altos e baixos na minha vida, e não foi diferente. No início desse caminho, acho que foi o período mais longo de privações que eu passei, foram 3 anos, né, de um trabalho intenso no início da construção disso aqui que apenas começou a existir, mas de privações extremas, né? E tendo que aplicar esses conceitos. Só existe um poder, isso aqui não interessa aqui agora.
Então aquele teste estava sendo proporcionado o quê? Pela minha própria consciência, que criou aquelas dificuldades. Porque se eu não tivesse me enfiado tão fundo no buraco, eu não ia desejar isso aqui com tanta sede. Aí eu estava atrás de grana? Não, se estivesse atrás de grana, eu tinha voltado para os negócios. Mas os negócios eu não queria mais, eu queria isso aqui. Nenhuma circunstância ou humana condição pode reduzir nossa riqueza enquanto habitarmos nessa consciência da presença do amor. Eu estou tentando seguir por parágrafo que vai dar início à aula, mas aí me veio outra coisa aqui agora. Que nem o fato de... como eu comecei a perceber isso melhor depois que eu comecei essa prática? 3 anos atrás, não, quase 7, mas lá no começo, os primeiros 3, sabe, doía pôr a mão no bolso para pagar alguma coisa. E você perceber, que isso? Você entendeu que emoção cria realidade, aí você está percebendo, né? Porque o ego ficou, a imaturidade emocional ali ficou explícita. Você percebe o sentimento de dó da grana que você está pondo a mão no bolso para pagar um negócio. E um negócio que você às vezes vai comer, você precisa, uma gasolina. Eles falam, mas meu Deus, o que importa o preço da gasolina? Né? Isso o que? É reinterpretar. Tem hora que você vai se pegar rindo de você mesmo. Porque se a pessoa também não pegar essas nuances, esses detalhes, como é que ela vai se livrar desses sentimentos? Vamos para o início da aula, né? Começa a partir de aqui hoje. Então, só um arremate. Tomar consciência dessa presença interior é a própria prática. Tanto no horário vigiar, quanto dentro da meditação contemplativa. Ler é importantíssimo para aprimorar a consciência, porque não é ler. É a capacidade de interpretar o texto. Então, qualquer livro do Joel que a gente for ler, como eu disse, não é engessado, cada um faz do jeito que quiser. Eu acho que é razoável ler 1, 2 vezes tranquilo, sem tentar entender muito, e numa terceira começar a interpretar melhor os parágrafos. Qualquer livro dele. A aula de hoje começa a partir daqui. Estabeleça esta verdade dentro de você. Deixa eu ver o livro, porque eu estou lendo dentro da anotação. Estabeleça esta verdade dentro de você. Que essa que nós acabamos de comentar esse parágrafo. E não só esse parágrafo, mas tudo que está escrito na obra de Joel. Joel não é uma coisa que ele inventou, não. Eu sou um gênio, inventei o negócio. Coitadinho do Einstein, ficou no vácuo. Não é isso. Joel traz aqui a lição de Jesus, a vivência do sermão da montanha. Só que ele viveu isso no coro, certo? E ele começou a entender isso aqui, não foi na totalidade não, aos 38 anos de idade. Então por que a gente não pode começar em qualquer idade? Qualquer idade. Não precisa ter começado lá não. Não, nos 12. É a partir do momento em que a pessoa se torna receptiva a isso. Estabeleça esta verdade dentro de você. Estabelecer é permanecer, compreender, aprimorar, cultivar. Estabelecer isso como verdade, porque o paradigma foi estabelecido como verdade desde pequenininho. Isso aqui, a vida é assim. Estabeleça essa verdade dentro de você e ela se tornará o seu verdadeiro ser. Sem conhecimento de nascimento ou de morte, juventude ou velhice, saúde ou doença. E por que isso se dá? Porque ela não pensa mais sobre essas coisas. Ela começa, depois de um determinado tempo de prática, ela perde o sentido para ela pensar sobre que idade que ela tem, quanto tempo ela tem de vida. Né? E quando ela começa a compreender, puxa vida, aquele negócio que eu falo de vez em quando, né? Que é o auto-perdão, porque achar que Deus precisa nos perdoar é a mesma coisa de achar que a gente precisa perdoar Deus. Absurdo. Só que o auto-perdão é importante para o ego. Então não é Deus que tem que nos perdoar, é a gente que tem que perdoar pela nossa ignorância. Puxa vida, eu não sabia que a vida era assim. Então o auto-perdão começa a ser concedido pela compreensão. Estabeleça esta verdade dentro de você e ela se tornará o seu verdadeiro ser, sem conhecimento de nascimento ou de morte, juventude ou velhice, saúde e doença. Por que eu falei isso dessa forma agora do auto-perdão?
Porque aí não interessa quantas cagadas já fez na vida. Porque ou a gente tem culpa por determinados erros e a gente lida com elas com uma certa pressão. Ah, fazer o quê, né? Eu fiz, está feito, eu me arrependi, mas aquilo de alguma forma incomoda. Porque muitas vezes causou uma situação limitante no presente. Uma falta de empenho, de dedicação, ou alguém com quem a gente perdeu algo que poderia ter sido melhor, certo? Autocobrança. Então a autocobrança tem que começar a acabar. Que não importa. Se eu agir daquela forma e não fui tão produtivo, tão eficaz, tão inteligente, ou se eu não construí nada melhor, ou mesmo se eu me machuquei muito, né, se eu me odiei muito ou odiei alguém, não importa mais. Porque aquilo era dentro da dualidade, era o nível de consciência que eu tinha e não há o que fazer, já foi. O que importa foi que eu cheguei a esta verdade. Então começa a haver um auto perdão. E isso tira o peso dessas... Trabalha a sombra, certo? Para começar, para integrar a sombra, amar a sombra. Foi esse sofrimento, essa dor, foi a medida necessária para o meu despertar. Ó, esta verdade, estabeleça esta verdade dentro de você e ela se tornará o seu verdadeiro ser. Isso vai ser paulatino e gradual. Sem conhecimento de nascimento ou de morte, juventude ou velhice, saúde ou doença, apenas a eternidade do ser harmônico. Pode parecer um absurdo, mas não é. A gente vai percebendo que conhecer a eternidade do ser harmônico é um estado de presença. Mesmo que não seja sentir a presença, é um estado de presença na consciência. E isso já é sabedoria espiritual. Esta verdade desfaz as ilusões dos sentidos e revela a harmonia do seu ser. Aqui, ó, esta verdade desfaz as ilusões dos sentidos é sombra sendo trabalhada. Ilusões dos sentidos é tudo que nos afeta, seja do passado, ansiedades do futuro, ou visão materialista e preocupação do presente. Está desfazendo ilusões dos sentidos. Não que o sentido seja ilusão. O sentido é uma percepção de que eu estou vivo. E é ela que me serve de interpretação. Ou para continuar no erro ou para sair dele. Esta verdade desfaz todas as ilusões dos sentidos e revela a infinita harmonia do seu ser. Infinito porque é sem fim. É permanente. É lógico, como a gente disse, isso vai sendo cultivado. Desfaz a mortalidade e revela a sua imortalidade. Porque imortalidade é uma palavrinha que bate no paradigma, certo? Imortal? Como assim imortal? Imortal é impossível. Imortalidade é um sentimento de paz, é a paz do Cristo. Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos. Ah, como eu amo essa frase aqui do Caminho Infinito. É uma da... Como eu disse, não tem uma vírgula, um ponto aqui no Caminho Infinito que não seja, né, uma pincelada nessa obra de arte. Mas eu adoro essa frase aqui, ó. Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Isso aqui bate um pouco no paradigma, lógico, porque a gente sempre escutou isso de frases bíblicas ou de gente pregando, e isso aqui parecia uma coisa impossível, conformista, ou sabe lá quando, no lado de lá. Ó, devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença. Isso é o quê? É permanecer na palavra diante de qualquer circunstância adversa. Seja ela uma questão íntima que esteja nos incomodando e que nos leve a alguma lembrança do passado. Seja alguma questão circunstancial no presente que nos esteja tirando do sério ou trazendo algum problema. Seja falta, carência ou pessoa. Ou pensamentos excessivos sobre coisas que queremos para o amanhã. Eu me livro daquilo, ó, voltando para a consciência da divina presença. Devemos nos livrar de qualquer coisa em nossos pensamentos que não seja a divina presença, o eu real. O eu real é o eu harmônico, o eu consciente de uma presença harmoniosa. Então a mente vai ficar, a libido é canalizada por uma mente produtiva, ativa, não no sentido máximo da inteligência. Nossa, agora entrou aqui o arquétipo do não sei quem.
Não é? A pessoa, ela vai ter uma clareza mental para ter uma vida harmoniosa dentro da produtividade que lhe cabe. Agora, isso naquele primeiro momento de compreensão que a pessoa estiver se adaptando a isso, pode não parecer muita coisa, mas com semanas, meses, ou 2 ou 3 anos, aquilo vai ter se tornado um estado tão natural e tão suave, que qualquer problema é um nada. E com 4, 5 anos mais ainda. Então, o que acontece? Acontece ali colapso da função de onda, porque ela está com o Pai, ela está aprendendo a permanecer nessa verdade. Então, a harmonia da vida geral flui dela, não vem para ela. As benesses, a graça, a presença, sempre flui de nós, nunca vem para nós. Então, essa frase aqui também faz menção àquilo, né? Aquele que beber de minha água jamais terá sede. Não é sede de água, é sede de vida, né? Eu preciso, meu Deus, viver melhor, porque essa vida é uma porcaria, né? Para o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade, que a pura água da vida e o pão espiritual da verdade é as coisas de acréscimo. Temos de livrar o coração dos erros do nosso eu. Esse eu aqui é o eu pessoal, tá? O eu da preocupação, tal. Temos de livrar o coração dos erros do nosso eu, da obstinação dos falsos desejos, da ambição e da ganância, para refletir a luz da verdade, como um diamante perfeito reflete sua própria luz interior. Então, aqui livrar o coração dos erros do nosso eu, da obstinação dos falsos desejos, da ambição e da ganância, é que tudo isso aqui leva o indivíduo na contramão da prática. Gente, por isso que se diz, né, que é mais fácil um camelo passar no buraco do magulho do que um rico entrar no reino do céu. Porque aquele que quer ficar muito rico, ou aquele que tem muitas posses, e ele tem medo de perdê-las, ele não é capaz de. É porque quando ele lê isso aqui, o que tem muito, ele vai ficar com medo de perder, porque ele vai ter dissonância cognitiva, porque ele tem não é medo, não é que ele precisa perder, ele não precisa perder nada, mas ele pode compreender isso aqui. Mas a interpretação equivocada de que ele achar que se ele entender isso aqui ele vai perder, ele corre disso aqui que nem o capeta corre da cruz, né? E aquele que quer muito ficar rico, se ele ler isso aqui e ele entender que ele vai ter que conformar, porque isso, puxa, mas então o meu desejo de riqueza caiu por terra, então isso aqui eu não quero, certo? E não é nada disso. Ele vai, aqui, temos de livrar o coração dos erros do nosso eu, da obstinação dos falsos desejos. Obstinação do desejo obstinado. Por que é falso desejo? Porque o único desejo que deve ser o desejo verdadeiro é buscar primeiro o reino. Ou será que eu estou falando grego? Não, a frase não é minha, né? Eu estou satirizando. Gente, busquem primeiro o reino. Será que eu estou falando grego? A frase não é minha. Então, ler e interpretar. Porque a gente lê uma, lê duas, suave até o final. Na terceira começa a aprender a interpretar isso aqui. Isso aqui ajuda a orar e vigiar. Porque quando que o caminho infinito vai virar palavra da verdade na mente, bagagem intelectual para reinterpretar a realidade? Alguma dela tem que vir, até que venha mais. Então eu estou aprendendo seja essa ou outras, dos outros livros ou da própria meditação contemplativa. Quando na rotina eu começo a permanecer na palavra, para quê? Para não me opor ao mal, para não sofrer, certo? Aquilo trabalha, gente. Não só trabalha a sombra, mas faz a gente permanecer na palavra. Estou desejando aquilo. Como ele disse aqui em cima, esta presença interior da qual tomamos consciência. Eu estou tomando consciência de que essa verdade é a presença interior em mim. É a natureza do meu ser. É a presença em nós, né? Nossa própria. Porque a presença não é... A presença é uma coisa e eu sou outra. Eu e o Pai somos um. Então, consciência... Eu sou consciente, penso, logo existo. Então, a consciência de Deus também é minha consciência.
Só que nós temos que ser humildes. Se não tem gente que vai escutar isso aqui, então eu já meto o comentário logo na ficha. Ah, não, mas ele está falando que a gente tem que virar Deus. Ah, como esse cara é blasfemador, imagina. Não, é ser filho de Deus, estar consciente da presença. E não achar que o indivíduo vai ter o poder. Ah, agora eu sou Deus, eu sou todo poderoso. Não é nada disso. Aqui. Vamos pegar de novo, né? Eu já li até o fim? Já aqui, né? Comer o pão espiritual da verdade, né? Ó, temos de livrar o coração dos erros do nosso eu. Por que ele fala o coração? Porque a mente preenchida pela mentira polui quem? Polui o sentimento. O coração faz menção a sentimento. Então, para livrar o coração dos erros do nosso eu, nós temos que livrar a mente dos erros do nosso eu. O eu aqui entra como eu pessoal, e eu pessoal vive totalmente na dualidade. Temos de livrar o coração dos erros do nosso eu, da obstinação dos falsos desejos, da ambição e da ganância. Então não é que não vai ter as coisas, é livrar da obstinação, da ambição, da ganância. Porque se houver ambição, ganância, e uma obstinação com relação a esses objetivos, não tem como colocar Deus em primeiro lugar. Então como é que a pessoa vai enxergar Deus no outro, Deus nela, perceber Deus como presença, ter uma certa tranquilidade? Impossível, né? Cerca de 500 anos alguém escreveu: pode facilmente acontecer que alguém tomando banho pise em uma corda molhada e imagine se tratar de uma serpente. Tipo, o cara está de boa lá, tomando banho, cerca de 500 anos, então era antigamente, né? Tinham muretas, muitas vezes não tinha nem telhado, então tinha um cano, uma água que caía, e o pessoal usava muita corda, então a corda estava ali, molhada, né? Cerca de 500 anos antes de Cristo, alguém escreveu: pode facilmente acontecer que alguém tomando banho pise em uma corda molhada e imagine tratar-se de uma serpente. Ficará horrorizado, tremerá de medo ao antecipar em pensamento as agonias causadas pela venenosa cobra, pela mordida venenosa da cobra. Porque lógico, naquele tempo era primitivo, todo mundo sabia a agonia que era. Hoje em dia as pessoas talvez não tenham noção, mas causa uma agonia terrível. Ser picado por uma cobra, primeiro leva a pessoa a uma sensação de pânico, ela gela inteirinha porque entra adrenalina. Certo? O coração acelera, facilita mais ainda a circulação do veneno no corpo. E o veneno já vai ter aquela ação, só que mais potencializada ainda. Ele começa a sentir a morte. Isso que é uma picada de uma cobra. E se for de um escorpião, pior ainda. Né? Então por isso que ele fala desse medo. Ó. Ficará horrorizado, tremerá de medo ao antecipar em pensamento as agonias causadas pela mordida venenosa da cobra. Ou seja, pode facilmente acontecer que alguém tomando banho pise em uma corda molhada, imagine tratar-se de uma serpente. Então imaginar que amanhã eu não vou ter, que eu vou continuar na mesma, tá? É como pisar na corda molhada achando que vai ser picado pela cobra. Ele está temendo pela manhã, ele está ansiando, ele está criando aquilo com a sua emoção. Então ele está no quê? Na escuridão espiritual, não sabe nada sobre a segurança da presença, do amor de Deus. Tem uma outra frase mais para frente no Caminho Infinito, que diz assim, me fugiu rapidamente, vamos ver se volta. Essa presença só pode ser sentida no dia, no agora. No agora. Então essa presença, obrigado Fernando, essa presença é simplesmente um estado de calma e consciência dessa presença. Calma. Existe uma presença. É consciência. Estar consciente disso. Nada mais que isso. É muito simples, porque é desse simples que começa a percepção dessa presença. É desse simples que nós aprendemos a confiar nela através do estudo, da meditação. Porque não é um processo mental, é um processo de sentir. Então começa a sentir o quê? Uma pequena segurança e uma pequena paz, produzida por uma compreensão intelectual, mas que embora seja uma compreensão intelectual, é porque a mente está preenchida pela verdade. E não porque seja um poder da mente. Então está virando um sentimento pequenininho, porque a mente está preenchida
pela verdade. Então ele está começando a conhecer a verdade e se tornando liberto. O exemplo me fugiu, mas eu vou voltar com ele no fim da segunda aula. Está um pouco cedo para o café, mas vai agora mesmo que eu preciso tirar o vídeo aqui que já deu 1 hora. Beleza? Na volta a gente volta com uma meditaçãozinha.